Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei também. Separados vocês estão de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça vocês caíram, vocês têm caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Versículo 7. Vocês estavam correndo bem, corríeis bem. Quem vos impediu então para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação justa. Eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, por que sou, pois, perseguido então? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Amém? Amados irmãos, os primeiros versículos, até o versículo 4, nós poderíamos assim, se nós queremos entender os primeiros 4 capítulos de Gálatas, se nós queremos resumir rapidamente os primeiros 4 capítulos de Gálatas, nós poderíamos simplesmente ler o capítulo 5, os primeiros 4 versículos. Porque aqui Paulo, de forma mais esclarecida e mais resumida, Paulo ele fala sobre a ineficácia da lei para nos salvar. Do versículo 1 até o versículo 4, Paulo ele mostra mais uma vez o que ele estava falando desde o capítulo 1. Ele fala sobre o quanto a lei ela não tem valor nenhum para nos salvar. E nós já ficamos debatendo isso aqui por vários cultos, né? Nós já falamos tantas vezes que a lei mosaica, ou tentar se salvar fazendo boas obras, seguindo regras, isso nada nos adiantará para nos perdoar os pecados. Para nós sermos salvos, nós jamais conseguiremos atingir o padrão de Deus, isso ficou bem claro. Nós jamais poderemos nos salvar obedecendo regras, nós não conseguiremos. Então aqui Paulo está começando novamente, o capítulo 5, dizendo que a lei ela é ineficaz para nos salvar. Mesmo assim, a lei ela ainda tem, em certo sentido, ela tem algo a nos dizer. Ela nos mostra o processo da santificação, ela nos ajuda no processo da santificação. Para a salvação, ela nos mostra que nós precisamos de um Salvador, de Jesus Cristo, não é? Isso tudo nós já aprendemos. E agora no versículo 1, Paulo ele diz assim, por que voltar então a seguir regras? Por que voltar a costumes que Deus não exige para ser aceito por Deus? Por que nós precisamos voltar a velhos rudimentos ou voltar à velha escravidão para sermos aceitos? Por que voltar se nós estamos livres? Quem em sã consciência que foi libertado da prisão quer voltar para a prisão? Quem quer? Por isso que Paulo diz, estai, permanecei, pois firmes na liberdade, estejam firmes nessa liberdade. Paulo está dizendo, se antes nós éramos escravos, alguém que não é livre era escravo do pecado, como em outras cartas diz, nós éramos escravos do pecado. Se agora nós fomos livres da escravidão do pecado, por que nós iríamos querer voltar para isso? Por quê? Por que estar debaixo do jugo da servidão? Então, Paulo
Paulo está mais uma vez começando assim, por que nós tentamos ser aceitos por Deus, se isso é totalmente ineficaz, não tem valor nenhum? Se Deus ele não vai ser convencido pelas minhas boas obras, se Deus não vai ser convencido, se nós não convencemos Deus pelo tanto de boas obras que nós fazemos, se Deus não vai ser convencido, por que estar debaixo dessa escravidão de novo? Porque, amados irmãos, tentar agradar a Deus pelas nossas boas obras é um tipo de escravidão. Além da escravidão do pecado, estar debaixo de leis para tentar agradar a Deus é uma escravidão, porque nós sabemos, nós nunca, nenhuma pessoa conseguirá convencer Deus de que nós devemos ser salvos pelas nossas boas obras. E pior que isso, no versículo 2, ele diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, os judaizantes, como já ouvimos, acho que na terceira, enfim, o pastor Jonas acho que mencionou isso, porque o que os judaizantes daquela época principalmente batiam era assim: não, você pode crer em Jesus Cristo, mas você precisa principalmente se circuncidar para você ser aceito, para você ser reconhecido como povo de Deus, principalmente a circuncisão. Então aqui Paulo diz assim: principalmente se vocês deixarem se circuncidar, vocês estão dizendo que Cristo de nada vai aproveitar para vocês. Cristo tanto fez como tanto faz, mesmo que vocês assim, não, mas eu creio em Cristo, mas eu vou me circuncidar, então é uma coisa a mais, não é? É Cristo e uma coisa a mais sempre, né? Como já sempre falamos. Então, prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo não lhes servirá. Então, é como a igreja estava pensando assim: vamos fazer o meio termo, né? Geralmente o meio termo é uma coisa boa, nem do lado de cá, nem do lado de cá. O meio termo, mas Paulo está dizendo: se vocês optarem pelo meio termo, Cristo será completamente anulado. Né? Os judaizantes queriam misturar o evangelho com as leis, mas Paulo ele ressalta: Cristo será anulado. Cristo será anulado. Então, Cristo não serve para nada se ele não estiver como o único meio de salvação. O evangelho não servirá para nada se somente o evangelho não for o único caminho para a salvação. Se a fé não adiantará de nada, somente a fé, Paulo está falando, somente a fé não servirá para nada se ela não for o único caminho para nós sermos perdoados dos pecados. Irmãos, isso é sério. Por isso que Paulo ele debate tanto. Ele diz: é o único caminho, e se vocês tentarem misturar, não haverá uma mistura, porque vocês estarão anulando. É como fazer uma conta de multiplicação por zero, 3 vezes 0. Não vai dar 3, vai dar sempre 0, não importa, sempre será nulo, sempre será 0. Paulo está dizendo: se vocês tentarem misturar, Cristo será perdido. Cristo é anulado completamente. Ou é só Cristo, ou é só a lei. Os dois não se misturam, como água e óleo. Não dá para misturar. E é claro, nós já sabemos que se nós optarmos para sermos salvos pela lei, nós não conseguiremos, porque Deus não é convencido. Deus não é convencido. Né? Mas para ser salvo pela lei é preciso ter cumprido ela por inteiro. Por isso que Paulo diz aqui, no versículo 3, ele diz assim: volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei também. Paulo ele observa e diz: olha, vocês dizem assim, não, vamos misturar aqui algumas leis com Cristo, mas Paulo diz: olha, mas se vocês tentarem se salvar pela lei, vocês precisam cumprir toda ela, e com perfeição. Não adianta só cumprir uma parte, não, vamos colocar só essa lei aqui, não, toda a lei deve ser cumprida
em perfeição. Se você não cumpriu ela desde o dia do seu nascimento até hoje, já era para você. Se você descumpriu em apenas um mandamento, Hebreus diz assim, se você descumpriu em apenas um mandamento, caiu em apenas um mandamento durante a sua vida, você já é passível de condenação. Deus já derrama sua ira sobre aqueles que cometem apenas uma transgressão. Então, Paulo está dizendo, não adianta só se circuncidar e crer em Cristo, vocês precisam cumprir todas as leis. E quem que consegue, obviamente Paulo está perguntando aqui, quem que consegue cumprir todas as leis? Ninguém consegue agradar a Deus dessa forma, olhar para os 10 mandamentos e dizer, olha, toda a minha vida eu cumpri, eu nunca menti, eu nunca dei falso testemunho, eu nunca enfim, todas as leis. Paulo diz, não adianta só se circuncidar, é preciso estar obrigado, devo obedecer toda a lei, todos os mandamentos, por toda a minha vida. Então, amados irmãos, não adianta dizer assim, tá, mas e se eu a partir de hoje, né, alguns podem dizer, não, mas eu consigo cumprir todos os 10 mandamentos, então a partir de hoje eu vou cumprir todos os 10 mandamentos, e então eu vou agradar a Deus. Não, amados irmãos, não é sobre a partir de hoje tentar agradar a Deus, é sobre toda uma vida em perfeição, e nós sabemos, não existe nenhum justo sequer. A palavra de Deus ela é bem enfática, todos pecaram e foram destituídos, de Deus. Então, não é sobre daqui em diante viver em perfeição, é sobre uma vida inteira. Paulo está dizendo, a vida inteira eu devo ter cumprido toda a lei para Deus me aceitar. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus porque Ele cumpriu todas as leis. A Bíblia diz que em Cristo não foi achado nenhum pecado sequer, não foi achado nenhuma transgressão sequer. Que maravilha! Por isso que Deus aceita o sacrifício de Jesus. Então, o problema é o nosso passado, sempre vai ser o nosso passado. Então, isso tudo resume os primeiros capítulos. A lei só serve para nos acusar que nós precisamos de um Salvador, que nós estamos em pecado, e depois da nossa salvação pela fé, a lei ela serve para nos santificar, para ajudar no processo de santificação. Mas agora vem o segundo ponto. Agora Paulo ele muda um pouquinho a teoria, o teor, né? Ele muda um pouquinho o assunto e ele diz, mas como que é viver pela fé então? E isso é o que importa para nós agora. Ok, nós já entendemos, Paulo, que nós não conseguimos nos salvar fazendo boas obras, mas como que é viver pela fé? Então ele começa no versículo 5, do versículo 5 ao 6, ele diz assim, porque nós, vamos ler na NVT então, mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Aleluia! Que versículo maravilhoso, amados irmãos. Vejam só, Paulo está dizendo, olha, ele muda agora, antes ele dizia vocês que creem, vocês Gálatas, Paulo não estava se incluindo, porque Paulo estava acusando os outros, vocês estão diferentes do caminho que eu estou seguindo, que eu preguei. Agora ele se inclui, ele diz, nós, quem? Que pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé, aquilo que Paulo debatia desde os primeiros capítulos, pela fé, a justiça, justa. Como posso ser justo? Paulo diz, nós que esperamos pela fé ser justos, nós aguardamos aquilo que Deus nos prometeu. E nós lembramos daquilo que nós pregamos no capítulo 3, sobre Abraão, nessa promessa. Deus prometeu, Paulo relembra mais uma vez aqui, Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as nações, da tua semente sairá, né, da linhagem de Abraão sairá o Salvador, e nele, no Salvador, serão abençoadas todas as nações. E agora Paulo fala, é pela fé que nós aguardamos essa promessa, é pela fé. Então como é viver pela fé? Como é viver agora pela fé? Então a salvação pela fé, essa é a nossa esperança.
Paulo diz: eu não confio naquilo que eu posso fazer, não confio nas minhas obras, eu não confio no quanto eu posso ser bom, eu não confio nas minhas próprias obras, mas sim, nós temos certeza na obra de Jesus Cristo. É assim que nós vivemos, pela fé. Eu tenho certeza de que um homem, o Filho de Deus, há 2000 anos atrás, ele desceu à terra, ele deixou os céus. Eu creio pela fé que a palavra de Deus diz que aquele que tem fé, que crê que Jesus Cristo é o único sacrifício para sermos aceitos por Deus, este é realmente salvo. Este é o único que pode ser salvo. E nós aguardamos por isso, nós confiamos nisso, nós olhamos apenas para isso. Eu não olho enquanto eu posso ser bom para me salvar. E aí, meus irmãos, nós olhamos tantas essas tragédias, a maioria das pessoas, elas ajudam os outros, nós vemos todos os estados, pessoas se mobilizando para ajudarmos, nós como igreja ajudamos também. Mas a maioria das pessoas vai se sentir bem com Deus agora, porque ajudou os outros. Elas vão se sentir melhores. Poxa, eu ajudei as pessoas que passaram pelas enchentes, e agora eu tenho um ponto a mais com Deus. Paulo ele escreveria essa carta para nós, se nós pensaríamos assim. Se nós pensarmos dessa forma, talvez hoje o nosso problema não seja se circuncidar, mas talvez hoje o nosso problema seja nós tentarmos agradar a Deus pelo tanto, eu sempre uso esse exemplo, pelo tanto de tempo que a gente ora. Eu oro meia hora, eu oro 1 hora, nós vemos isso bastante, nós precisamos orar tantas horas, então nós nos sentimos tão bem com Deus, poxa, parece que eu estou mais perto de Deus agora. Irmãos, é óbvio que quanto mais tempo você leva em oração, estudando a Bíblia, melhor é. Agora, se o seu coração, ele se sente mais perto e parece que você foi perdoado dos seus pecados só porque você levou mais tempo orando, lendo a Bíblia, isso é tentar agradar a Deus por aquilo que você faz. Paulo ele diz, não, eu não confio em quantas horas eu consigo orar, em quantas horas eu consigo ler a Bíblia, mas eu confio que Cristo, ele é o único sacrifício, é o único, pela fé, eu sei que Cristo levou os meus pecados, isso me serve de salvação. Eu aguardo a promessa de Deus que eu serei justo pela fé em Jesus Cristo. O quanto de tempo eu oro, o quanto de tempo eu leio a Bíblia depois, isso faz parte da minha santificação, e é muito importante isso também. É fundamental. Nós temos certeza na obra de Jesus Cristo, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos esperança na justiça, não confiamos no que nós iremos fazer para agradar a Deus, mas confiamos naquilo e naquele que agradou Deus, Jesus Cristo, o único que agradou Deus, Jesus Cristo. Cristo é o único que agradou a Deus com suas obras, e nós confiamos nele, porque ele levou os pecados sobre si como pagamento. Então a fé que atua pelo amor, no próximo versículo, no versículo 6, diz assim, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado, ou seja, não vale para nada as minhas boas obras antes de eu crer em Cristo. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. É a fé, ou seja, a fé que atua pelo amor, e essa operação funciona assim, isso funciona dessa forma. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Isso é importante, esse para, não para me salvar. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Porque as boas obras, elas acompanharão aqueles que creem em Cristo Jesus
e as boas obras serão praticadas por aqueles que amam a Deus. E isso Paulo está dizendo, a fé ela vai ser acompanhada pelo amor, e nós faremos boas obras depois, porque Jesus Cristo ensinou assim, como um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, qual das leis é mais importante? Jesus disse, olha, todas as leis se resumem em duas, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Então todas as leis se resumem no amor. Somos então salvos pela fé, e as nossas boas obras, elas nos acompanham porque nós amamos a lei de Deus, porque nós amamos a Deus. Não é um sacrifício fazer boas obras depois, nós amamos a Deus, mas nós temos apenas esse amor porque um dia Deus colocou a fé em nós. Olha que maravilha, isso é maravilhoso. Nós confiamos que tudo de bom, João Calvino, enfim, tem uma frase do autor que diz assim, tudo de bom que você vê em mim é o próprio Cristo. Agora, tudo de mal que você vê em mim é eu mesmo. É eu mesmo. Então, se há algo de bom em mim, é porque Cristo, a fé, trouxe isso. E Deus nos dá fé. É Deus que trouxe isso para dentro de nós. É para dentro de nós. Então, aqui no versículo 6 diz assim, que opera pelo amor, né? Expressa ou atua pelo amor. Esse atuar significa energia, né? Vem do grego da mesma raiz de energia, ou seja, força. É uma energia eficaz. Essa fé que vem pelo amor é uma que opera pelo amor, é uma energia eficaz, e essa energia nós não produzimos, é Deus que produz em nós. É Deus que produz em nós. Então, 5 e 6, Paulo ele fala isso. Como que nós vivemos pela fé? Como que nós podemos viver pela fé? Nós confiamos unicamente em Jesus Cristo. Então vem aquele clássico pensamento e diz assim, ainda bem que eu não sou salvo pelas minhas boas obras, ainda bem que eu não consigo me salvar pelas boas obras, porque eu não conseguiria. Ainda bem que eu sou salvo pela fé, porque eu creio que Jesus Cristo é o padrão que foi aceito por Deus, é o homem que foi aceito, que cumpriu todas as leis, e crendo nele, pela fé em Jesus Cristo, eu sou salvo. 5 e 6 então se resume nisso. Nós aguardamos Jesus Cristo, nós esperamos pela fé em Jesus Cristo. Esperamos em Jesus Cristo. É essa fé que opera pelo amor. E do versículo 7 ao 12 agora, Paulo ele mostra que a igreja ela tinha começado nesse caminho. Paulo ele usa a expressão, ele usa a imagem de uma corrida. Vocês estavam correndo bem. Versículo 7. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade agora? Vocês estavam correndo bem essa corrida, mas quem vos enfeitiçou? Ou no capítulo 1, no 2, Paulo sempre lhe faz aquela pergunta, quem vos enfeitiçou? Eu fico admirado porque vocês se desviaram tão rápido. Quem vos impediu para que vocês não obedeçam à verdade agora? Quem os impediu de seguir a verdade? Vocês começaram no bom caminho. Eles faziam parte dessa corrida, e aqui nós podemos entender melhor por que Paulo usa a figura de uma corrida. Por quê? Porque onde nós vamos ter agora os Jogos Olímpicos, né? E onde que começaram os Jogos Olímpicos? Eles começaram na Grécia. E Paulo, inserido nesse contexto, ele usa a questão dos gregos, e ele relembra que numa corrida apenas cidadãos da Grécia podiam participar. Então apenas aqueles que eram considerados cidadãos da Grécia poderiam participar da corrida. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele usa o termo corrida, ele diz assim, olha, vocês estão na corrida,
o rei da Grécia colocou os cidadãos nessa corrida, vocês foram aceitos no povo de Deus, Deus colocou vocês nessa corrida, mas agora vocês estão se desviando dessa verdade. Vocês foram colocados nessa corrida porque vocês são cidadãos de Deus, vocês são cidadãos do povo de Deus, mas vocês estão se desviando agora. Se a corrida é numa curva, vocês estão seguindo reto. Vocês vão chegar no gramado e vocês vão cair. Vocês vão se espatifar, vocês nunca vão chegar no objetivo. Vocês estavam correndo bem nessa corrida. Isso mostra que os Gálatas faziam parte da família de Deus, mas somente porque Deus colocou eles lá, eles eram do povo de Deus. Mas agora eles estavam pensando, mas será que porque eu creio apenas pela fé, será que eu sou mesmo cidadão de Deus? Será que eu sou mesmo do povo de Deus? Será que eu não preciso me circuncidar? Será que eu não preciso seguir as leis para então ser de fato aceito por Deus? Será que eu sou mesmo participante do povo de Deus? E isso Paulo esclarece bem numa outra carta. Ele diz assim: vocês são concidadãos, tanto judeus como gentios, vocês fazem parte da família de Deus. Nós estamos incluídos, nós somos aceitos na corrida porque nós somos cidadãos do povo de Deus. Isso é maravilhoso porque Deus nos colocou pela fé, nós somos cidadãos de Deus. Mas agora se nós começamos a pensar, mas será que a fé é suficiente? Será que eu sou perdoado? Será que eu não preciso fazer mais alguma coisa para eu ser perdoado? Então, isso era o pensamento dos Gálatas, eles estavam se desviando dos trilhos, eles estavam perdendo o foco, eles não estavam obedecendo mais à verdade. E aí, amados irmãos, nós temos várias igrejas que se estabelecem por isso. Eles dizem assim: olha, mas se você não guardar o sábado, se você encostar em alguma coisa no sábado, pronto, aí você já era, Deus não te aceita mais. Irmãos, é heresia. É heresia. E aí o versículo 8 e o versículo 9, ele deixa bem claro, ele diz assim: esta persuasão, certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim. Irmãos, se não foi Deus quem nos leva, se existe alguma heresia dentro da igreja, Paulo ele diz assim: não é de Deus essa heresia. Se nós acreditamos que nós conseguimos agradar a Deus, dependendo como nós andamos, dependendo como nós nos portamos, eu sou melhor ou sou pior. Paulo diz: isso não vem de Deus, ponto. Por isso que parece que ele muda o versículo, né? Ele vai da corrida, ele vai para a cozinha no versículo 9. Daí ele diz assim no versículo 9: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Uma pitada de fermento. Aí eu perguntei hoje sobre o café, né? Quando nós vamos fazer café com pó, né? Nós precisamos filtrar o café. Porque se você pôr o pó dentro da água, vai ser café. Agora, quem em sua consciência vai tomar o café com pó? Porque o pó não se dilui. Mas ainda é café, eu poderia oferecer toma o café aqui. Eu não filtrei ele, coloquei direto, vai ficar até mais forte. Eu não quero ter que passar pelo filtro isso aqui. Por isso que Paulo diz, o fermento, então assim, uma pequena heresia. Aí tem vários que dizem assim, mas veja só. Por isso que, irmãos, as grandes igrejas, megas igrejas que pregam uma pequena heresia, e nós dizemos assim, mas não é tanto assim. Paulo diz, não vem de Deus. Uma pequena heresia não vem de Deus. E essa pequena heresia leveda toda a massa. Na Almeida diz assim, leveda, ela se espalha por toda a massa. Talvez os judaizantes, por isso que os judaizantes aqui em Gálatas disseram, não, vocês podem continuar crendo em Cristo, mas vamos acrescentar só uma coisa pequena aqui. Paulo diz, isso não vem de Deus, ponto, não vem. Então não adianta nós passarmos pano para muitas grandes
mega churches, como dizem, né? Mega igrejas que pregam uma pequena heresia e como eu sempre digo assim, né? É bonito, mas não está dentro da Bíblia, não há como provar isso pela Bíblia. Então muitas pessoas dizem, mas é uma coisa pequena. Não vem de Deus, não vem de Deus, não vem de Deus. Um pouquinho de pó dentro do café, eu não tomo, porque isso incomoda. Como que eu preparo o café então? Eu preciso passar pelo filtro. Qual é o nosso filtro? A palavra de Deus, é a Bíblia. Por isso, amados irmãos, por isso, nós dedicamos aqui, nós pegamos Gálatas, e nós não ficamos aqui, vamos fechar a Bíblia e agora vamos ver o que eu vou adivinhar e vamos pregar. Não, nós vamos ficar focados no que a Bíblia diz, não o que nós inventamos. Esse é o nosso filtro. Se você quer saber qual é a verdade, você precisa abrir a sua Bíblia e lê-la. Pegue a sua Bíblia e abra e filtre, e assim, é por esse filtro, quando as coisas ditas pelos homens passarem pela Bíblia, então nós saberemos qual é a verdade. Porque existem muitas heresias, que podem ser aparentemente pequenas, mas elas levedam toda a massa, elas estragam todo o café. Então você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa vir nas quintas-feiras, você precisa vir aos domingos, você precisa ler a sua Bíblia em casa, porque ela é o nosso manual. A Igreja Católica diz que a Bíblia está abaixo da igreja. Por isso que nós não podemos dizer que nós somos parecidos, porque nós não somos. Nós dizemos, acima da igreja, acima daquilo que a igreja diz, está a palavra, não ao que a igreja diz. Acima de nós, acima do que eu falo, amados irmãos, acima do que eu falo aqui, está a palavra de Deus. Se eu não falar de acordo com o que está aqui na Escritura, seja anátema, diz Paulo, seja cortado, seja amaldiçoado. Então, por isso, amados irmãos, não é só sobre vocês vêm aqui e vocês confiam simplesmente no que o pregador fala, do que eu falo, mas vocês abrem, vocês pegam a Bíblia e vocês leem, será que é realmente assim? E quanto mais você lê, você olha as grandes pregações na internet, e você precisa abrir a sua Bíblia. Em Atos, temos uma igreja que fez isso. Paulo foi pregar, o apóstolo Paulo foi pregar para essa igreja. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as Sagradas Escrituras e eles conferiam se Paulo estava falando a verdade. Então, isso é o nosso filtro, a palavra de Deus. E esse desvio, vamos mais rápido, do 8 ao 9, Paulo diz, e esse desvio aparente então pequeno, ele não procede de Deus, ele não procede. Então tudo precisa ser passado por esse filtro chamado Bíblia. Paulo diz, tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser passado por esse filtro, a palavra de Deus. E aí no versículo 10, no versículo 11, no 12, Paulo diz assim, não se preocupem, porque os falsos profetas, esses que estão levando vocês desviando vocês da verdade, esses serão condenados pelo próprio Deus, eles deveriam ser cortados da igreja, Paulo diz, mas acima de tudo, Paulo diz assim, os que pregam meias verdades serão condenados pelo próprio Deus, aqueles que não se atentam à palavra, aqueles que não têm a palavra de Deus, aquilo que Deus diz como meio de salvação. Então isso é muito sério, amados irmãos, o que Paulo escreve aos Gálatas. A salvação só pela fé é um assunto muito sério, porque Paulo diz, aqueles que não creem, aqueles que não têm a fé como meio de salvação, somente a fé como meio de salvação, eles serão condenados.
Então, o que eu quero dizer, como eu disse antes, talvez o nosso problema não seja, será que eu preciso me circuncidar? Mas talvez o nosso problema seja hoje, como eu sou aceito por Deus? Eu sou aceito quando eu faço boas coisas? Como eu já disse outras vezes, será que eu sou aceito quando eu vou à igreja? Será que eu sou mais aceito por Deus agora que eu fui na igreja domingo, acordei cedo? Alguns dizem, eu podia estar dormindo de manhã, domingo de manhã, né? Mas eu fui na igreja, coisa boa, Deus viu? Não, você faz isso porque você ama Deus, você ama Deus, e isso é porque Deus atua a fé pelo amor. É essa energia que Deus colocou em nós, é a fé que atua pelo amor. Você faz boas obras porque você foi salvo por Deus. Vamos nos pôr de pé e vamos orar.